Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 14 de abril de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Derrota de Orbán, golpe mortal em Putin e Trump. Nesse vídeo vamos analisar a sísmica na geopolítica europeia com a queda da democracia, entre aspas, iliberal, que não é liberal, né? Na Hungria, a vitória esmagadora de Péter Magyar não apenas encerra 16 anos de kleptocracia, mas isola o Kremlin e fortalece a Ucrânia no coração da União Europeia. A você que gosta da verdade, das análises, vamos fazer aqui uma análise dos resultados dessa eleição e sua influência na Ucrânia. Inscreva-se agora para entender como esta derrota impacta na guerra da Ucrânia. Dê seu like, compartilhe esse conteúdo estratégico e comente. A queda de Orbán é o começo do fim para a influência russa na Europa? Vamos ver, tá? Eu conto com vocês. Muito obrigado. A derrota esmagadora de Viktor Orbán nas eleições da Hungria pode prenunciar uma mudança radical no cenário geopolítico mundial, não só europeu. A chamada democracia iliberal foi completamente rejeitada na nação europeia, que por anos serviu de fachada para os interesses de Vladimir Putin, que tinha como seu principal aliado na Europa Viktor Orbán. Péter Magyar e seu partido Tisza conquistaram uma vitória histórica, com 54% dos votos contra apenas 38% do partido Fidesz, que é o partido do Viktor Orbán, o derrotado. O resultado foi tão claro que Orbán reconheceu a derrota logo no início. E o partido Tisza está prestes a obter ele obteve uma supermaioria no parlamento húngaro. Das 199 cadeiras, este partido obteve 138, ou seja, a maioria absoluta, mais de 2/3 do que ele precisa, inclusive para fazer mudanças constitucionais. Este resultado oferece lições inspiradoras, mostrando que mesmo um líder que controla a mídia e as instituições por 16 anos, como era o caso na Hungria, pode ser derrotado pela vontade popular. A vitória democrática na Hungria prova que a união da oposição é uma internet livre. Podem superar a desinformação financiada pela Rússia. Os húngaros puderam constatar os erros do regime e escolheram retomar o caminho europeu, o que é um bom presságio para países como a Eslováquia e a Sérvia. As implicações internacionais são óbvias, pois a campanha de Orbán, que difamava diretamente o presidente Zelensky e a liderança da União Europeia. Eu acho isso muito grave. Alguém do seio que faz parte da União Europeia fala mal da União Europeia e prestigia Putin, o inimigo da União Europeia, o inimigo da Europa, o criminoso da Europa, Vladimir Putin. Logicamente, os dois maiores vencedores fora da Hungria são a Ucrânia e a própria União Europeia, que agora tem o caminho livre para agir. A União Europeia deve decidir, no entanto, rapidamente, não dá para ficar mais pensando sobre isso, porque já tem uma aprovação e o Viktor Orbán vetou, mas tem que decidir rapidamente sobre o empréstimo de 90 bilhões de euros para a Ucrânia, que havia sido bloqueado por Orbán. Mas o novo primeiro-ministro já disse que vai desbloquear e vai votar este ato a favor da Ucrânia. Este financiamento é vital para este trimestre e ajudará a Ucrânia a manter sua resistência contra a invasão criminosa do ditador da Rússia com mais vigor. Além disso, a União Europeia pode agora iniciar as negociações de adesão com a Ucrânia e a Moldávia sem o veto constante do antigo regime húngaro. Sanções mais duras contra a Rússia, incluindo medidas
contra a frota paralela de navios de Moscou devem ser intensificadas imediatamente. A derrota de Orbán enfraquece também a figura de Donald Trump, que tinha no primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, um de seus principais aliados ideológicos na Europa. Na realidade, os aliados na Europa são os mesmos aliados de Trump, são os mesmos aliados de Putin. Que coincidência, né? Essa aliança. Claramente a gente vê que lado está a América hoje. A Ucrânia agora pode ignorar os apelos de Trump, inclusive, na minha opinião, para ceder território, confiando no apoio crescente de toda a Europa e do Reino Unido. O maior perdedor desta eleição é, no entanto, Vladimir Putin, pois sua interferência e desinformação não foram suficientes para manter o seu aliado no poder. Orbán era o posto avançado da inteligência russa na Europa, e sua queda significa uma União Europeia muito mais unida e hostil ao Kremlin. Orbán era um quinta coluna, um agente da KGB infiltrado, um espião que comandava o país, comandava a Hungria, sempre nas suas pautas pró-Rússia e contra a União Europeia e a OTAN, da qual a Hungria fazia parte, ou faz parte, né? Tanto que, com o resultado da eleição, a União Europeia deu as boas-vindas de volta à Europa para a Hungria. Todos os extremistas de direita que fizeram campanha para Orbán, incluindo nomes como Salvini e Le Pen, da França, Salvini da Itália, né, e Le Pen da França, sofreram um duro golpe com este resultado. A queda da estrela da extrema-direita europeia provavelmente afetará todos os seus aliados, enfraquecendo o discurso pró-Rússia no Ocidente. O que eu fico admirado, talvez chocado, não admirado, é como que essa direita europeia fica atrás de um Putin formado pelo sistema comunista, né? Que ele lê pela cartilha comunista, formado na KGB, age comunista, ele nunca foi de extrema direita, é um comunista enrustido que quer comandar a antiga União Soviética e fazer enfrentamento com a Europa, e tem europeus apostando no ditador da Rússia que cometeu crimes piores do que Hitler. Vocês imaginam uma coisa dessa? Né? Mas, lamentavelmente, o ser humano às vezes é difícil da gente entender. Enquanto isso, o parlamento ucraniano deve aprovar as legislações necessárias para garantir o fluxo de recursos e a integração total ao bloco europeu. A Ucrânia segue mostrando que a superioridade da democracia e da verdade é a melhor arma contra a tirania e a corrupção dos invasores. Acho que isso é uma verdade, né? A Ucrânia está, inclusive, já entrou grande parte, a maioria do que precisa para ela entrar na União Europeia, ela, vamos dizer assim, já fez a tarefa de casa, inclusive com leis anticorrupção e aplicando firmemente contra os corruptos que são descobertos. Eles têm sido presos e julgados sistematicamente, agora, inclusive, durante a guerra, né? Para nós concluirmos, a queda de Viktor Orbán é o fim de uma era de sabotagem dentro da Europa e o início de uma fase de apoio incondicional à vitória da Ucrânia. Sem o seu principal aliado, Putin vê sua rede de influência na Europa desmoronar. Enquanto a Ucrânia se fortalece politicamente e financeiramente, a liberdade venceu. Venceu na Hungria, e o reflexo disso será sentido em cada centímetro do campo de batalha do ucraniano desta guerra assassina, iniciada e continuada pelo ditador da Rússia, Vladimir Putin. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Aqui vocês viram a verdade, tenho certeza disso, né? Eu conto com vocês para todos darem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia e abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.